Olá meus unicórnios, sejam bem-vindos ao canal e nesse vídeo a gente vai entender como que funciona o CSS ali por baixo dos panos, né? Como que a gente aplica ali a estilização e por que que ele funciona ali daquela maneira que a gente consegue ver. E a gente vai fazer isso a baixo nível, né? A gente vai fazer isso sem utilizar o arquivo do CSS, sem utilizar o arquivo do HTML. A gente vai fazer isso utilizando somente JavaScript, beleza? Então, para isso, antes a gente tem que entender alguma coisa, né? Tem que entender o que que é o DOM, e o que é o CSS-OM, né? Que é o Object Model. Então a gente tem que entender qual que são as diferenças desses dois, que vai fazer muita diferença daqui para frente no seu aprendizado. Mas se a gente dá uma olhada aqui, eu tenho construído o quê? Eu tenho aqui construído uma DOM. Uma DOM, ela é representada pelo quê, né? Ela é representada por esses grafos, né? E ele tem ali o HTML, que tem ali como herança ali embaixo, né? Ele é pai do body, que o body é pai do elemento P, da div e assim por diante, né? E quando a gente está falando de CSS DOM, a gente está falando já da estilização de cada um deles, né? Então a gente está falando da estilização de cada uma dessas camadas de domínio, né? Então, a gente tem que entender bastante a diferença disso, né? E a gente tem aqui em cima a representação, essa imagem aqui é uma imagem que é do Google Developers, né? E ela tem a representação, que é o bytes, que vira caracteres, que aí viram tokens, que viram nodes, e aí traz ali o objeto DOM, que é onde a gente consegue fazer a manipulação, tá? Eu fiz essa representação aqui utilizando HTML, CSS e JavaScript, onde a gente consegue ver quem é que está herdando de quem ali os elementos. Eu vou deixar esse código aqui no descritivo desse vídeo e aí vocês podem utilizar ele para fazer consulta, até mesmo para inserir algum tipo de elemento aqui dentro que ele vai renderizar aqui do lado, tá bom? Mas vamos lá. Para nossa brincadeira hoje, a gente vai utilizar somente o browser. E o browser ele vai trazer aqui para você a informação do quê? Da estilização que a gente está criando, né? Então, para isso, a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar utilizar aqui o nosso console de navegação. Mas antes disso, a gente tem que pensar aqui em alguma coisa, né? A gente tem que pensar aqui nos passos que a gente vai utilizar para poder fazer isso funcionar, né? Então, para isso, a gente precisa o quê? A gente precisa analisar o documento HTML, o que, que a gente tem ali dentro de um documento HTML para a gente renderizar na tela. A gente precisa também fazer o quê? A análise de quais são os elementos que a gente quer aplicar a estilização. A gente precisa também a construção da árvore de elementos DOM. Então, a gente precisa construir a árvore de elementos. Então, a gente vai fazer isso tudo manualmente. E a gente precisa também fazer a construção da árvore do CSS-OM, né? Que é o CSS Object Model. E, além disso, a gente precisa do quê? Da criação da árvore de renderização, né? Onde a gente vai pegar o HTML, vai pegar o CSS e vai fazer o join dessas informações para assim a gente conseguir renderizar isso na tela, né? E depois disso, a gente vai seguir diretamente para a renderização, tá? Então, para isso a gente precisa do quê? O primeiro passo, né? A gente precisa da análise do documento. Então, a gente vai declarar aqui uma const, e essa const vai ser o nosso HTML, e nosso HTML vai receber o quê? Eu vou colocar ele em template literals, que aqui o nosso código ele vai ser um pouquinho extenso, né? Então, a gente tem aqui o HTML, chave do HTML, em seguida a gente tem o quê? Dentro de HTML a gente tem head, e dentro de head a gente tem aqui um link, por exemplo, e vai ser o link da nossa camada de estilização, né? Que a gente normalmente utiliza. Então, ele vai estar relacionado aqui com style, opa, style sheet, style sheet, escrever certo, não funciona. E depois a gente vai passar o type dele, nosso type, e o nosso type é text barra CSS. E em seguida a gente tem mais uma props, que é o href. Ela vai ser style.css. Beleza. Feito isso, a gente vai fechar aqui o nosso head. Aí a gente faz aqui a nossa chavinha para fechar o head. E em seguida, a gente vai abrir o quê? A gente vai abrir a body. Então, a gente vai abrir a body. Deixa eu só trocar aqui a tela para vocês verem. Então, a gente vai abrir a body. E fazendo isso, a gente consegue já colocar os nossos elementos do que a gente quer que renderize aqui dentro, né? Então, a gente vai renderizar aqui um H1. E esse H1 vai estar escrito Hello Unicorns.
E aí a gente fecha o H1. E aí a gente vai colocar o quê? Um P. Vai ser o nosso parágrafo. E esse parágrafo vai estar escrito o quê? De unicórnio. Seja um unicórnio. E a gente fecha o nosso Pzinho aqui. Fechamos o P. Aí com isso a gente pode fazer o quê? A gente pode fechar o nosso body e fechar o nosso HTML em seguida. Então a gente vai aqui fechar o body. E em seguida a gente fecha aqui o nosso HTML. HTML. Fecha aqui o HTML. E por fim a gente fecha aqui o nosso template literal. E vamos encerrar nossa instrução. Beleza, a gente já tem isso aqui. Se eu colocar aqui um console log, console.log, ele vai trazer aqui para mim o HTML. E vai trazer simplesmente uma string grandona, né? Então, o template literal facilita isso, né? Ele respeita as quebras de linha e vai trazer ali tudo pra gente, né? E, feito isso, a gente vai passar o que também? A gente precisa colocar nossa estilização, né? A gente vai criar a nossa identificação de CSS. Aqui a gente tem duas tags pra gente estilizar. Tem a tag do H1 e a tag do P, tá? Então, a gente vai colocar a estilização em cima delas duas. Então, a gente coloca aqui const também, styles. E ela vai receber também um template literal. E esse template literal ele vai ter aqui dentro dele o H1. E a gente vai passar no formato de CSS mesmo, né? Então vai ter o font size. E vai ser de 24 pixels. 24 pixels. Color vai ser blue. Vou colocar blue mesmo? Blue não, blue. Blue. E a gente encerra aqui a nossa instrução, nosso escopo. E aí, em seguida, a gente já abre aqui a do P. Pzinho. O P ele vai ter o que? O font size também. Vamos copiar aqui, né? Para ficar mais rápido. Size. Aqui. Aqui o font size dele eu vou colocar como 16 pixels. E a fonte aqui, red. Feito isso, eu posso já encerrar aqui meu escopo e também encerrar aqui o meu template literal. E aqui eu também vou ter aqui o meu console log de styles. Styles media não. Styles. Prontinho. E aí ele vai trazer aqui uma string de styles. Toda configurada, né? Sem indentação, né? E em seguida a gente vai fazer o quê, né? A gente vai criar ali o nosso parse, né? Para a gente fazer a construção da árvore de elemento DOM. E para isso a gente precisa do quê? Vamos lá, colocar mais uma variável aqui. E ele vai ser o nosso parse. E vai receber aqui dentro um new DOM. DOM parser. New DOM parser. Então a gente vai fazer a inicialização desse construtor aqui. Feita a inicialização desse construtor, a gente vai pegar e vai receber isso dentro de um objeto DOM, né? Então a gente vai ter aqui const, e vamos chamar ela de DOM, e vamos passar aqui para ele o quê? O parser. Ponto. Aí dentro dele a gente tem o parse from string, que é o que a gente vai utilizar. Então a gente tem aqui o parse from string, que ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o que eu tenho aqui no HTML. Vou passar aqui para ele o HTML. Em seguida eu vou falar o que parse que ele vai fazer. Então ele vai converter ele para um objeto de DOM, né? Então eu vou falar para ele que ele vai ser o quê? Qual que vai ser o tipo dele? Ele vai ser o tipo text. Ele é o tipo que ele está recebendo ali. Text barra HTML. Então, depois que eu fizer isso, ele vai trazer aqui um defined. Mas se eu colocar um console log aqui dentro, a gente tem esse belo resultado aqui da nossa DOM. A gente já consegue ter o document, que é onde a gente está fazendo a nossa renderização e também a gente pode acessar os elementos em HTML. Então, a gente fez o quê? A gente fez a conversão do que era ali nossa árvore de DOM, né? Nossa string de DOM para uma árvore de DOM, né? Na verdade. Então, a gente conseguiu fazer essa conversão. Então, isso aqui já está num cenário mais real, mais próximo do que a gente precisa agora. Depois que a gente faz isso, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa injetar... A gente vai precisar fazer o quê? A gente precisa injetar a estilização dentro desse DOM que a gente criou, né? Então, para isso, a gente vai precisar utilizar o quê? A gente precisa fazer o seguinte, né? A gente vai precisar
utilizar aqui mais uma const, e essa const vai ser um style sheet, né? Vai ser uma folha de estilo, e essa folha de estilo ela vai fazer o quê, né? Ela vai pegar ali o nosso DOM e vai pegar ele pelo elemento ali. A gente vai fazer um create element ali dentro dela para poder colocar, né? Então a gente tem aqui o document, então a gente já consegue acessar o nosso document, ponto create element, create element, e desse create element eu vou passar para ele o quê? O tipo dele, né? Então vai ser style. Então a gente vai passar o tipo de estilização, né? Feito isso, a gente precisa pegar agora o style sheet e falar o quê? O que eu vou colocar dentro desse style sheet, né? Então, a gente tem aqui o style sheet. Style sheet, letra minúscula, que é o que a gente criou ali, não o construtor. E esse style sheet vai receber ali dentro... Opa, ele não vai receber, não. Ele vai ter ali dentro dele algumas outras funções, né? Ele vai ter o text content, e esse text content vai receber o que? A nossa folha de estilo ali. Então, vai receber ali em cima o nosso styles. Encerramos a instrução. Beleza. Ele vai imprimir isso para mim. Então, consegui passar para dentro dele essa informação. E agora a gente vai injetar isso dentro do nosso head. Lembra que a gente colocou aqui dentro, no head, um link? Então, a gente vai fazer a injeção desse estilo dentro dele, né? Então, a gente vai fazer o quê, né? A gente pega o document aqui de novo. Document. Viu que ele até marcou ali o document do que eu estou utilizando ali na página? Document.head. Então a gente vai entrar na camada do head, cabeçalho. E em seguida a gente vai colocar o quê? O append shield. Então a gente vai adicionar um filho aqui dentro. E esse filho vai ser quem? O nosso style sheet. Style sheet. Vai ser style sheet. Beleza. Ó, já viram que ali já mudou algumas coisas, né? Então aqui a gente já está injetando ali nossa estilização dentro ali do nosso HTML. Então, aqui dentro, se a gente olhar, ó, a gente tem o quê? A gente já tem um H1 e a gente já tem um P, que já é o default dessa página aqui, que é a página de visitante. Então, a gente conseguiu já aplicar aqui a font size de 16 e o color red. Então, aqui a gente já está fazendo isso, né? Mas eu preciso do quê? Eu preciso do meu HTML, né? Então, eu vou criar o meu construtor em cima disso, né? Então, eu vou precisar utilizar meu HTML e para isso eu vou fazer o quê, né? Agora sim eu vou fazer a criação ali da minha árvore de renderização para poder fazer com que tudo funcione, né? Então, eu vou criar aqui mais uma const e eu vou colocar aqui computed styles. E ela vai ser o quê? Ela vai ser um get computed styles. Ele vai fazer o quê? Ele vai computar os estilos, né? Ele vai pegar o estilo e vai colocar ali dentro do que eu preciso, né? Então, eu vou fazer passar para ele o DOM.body. Feito isso, ele vai trazer nada, né? Então, vamos console. .log computed styles. Ele vai trazer isso aqui para mim, né? Então, vai computar os estilos, né? Então, aqui tem todos os tipos de estilos que a gente pode ter aqui dentro do CSS, né? Então, tem background, backdrop filter, tem todos eles, né? Então, eu vou computar todos os estilos que eu tenho ali dentro do CSS. Então, eu estou fazendo isso e passando todos eles para dentro da minha camada de body. E aí, em seguida, eu vou fazer o quê, né? Agora eu vou criar a árvore de elementos, né? Para renderizar, né? Então, vou colocar aqui const render tree. E dentro dela eu vou ter aqui um objeto. E esse objeto vai ter o quê? O nosso body. E esse nosso body vai receber aqui dentro dele o body mesmo. Eu vou colocar tudo maiúsculo. Vai receber body. E em seguida eu vou ter o quê? Era que está errado isso aqui. Vou tirar esse body daqui. Eu tenho que abrir um outro objeto aqui. E esse objeto vai ter o tag name. Porque aí sim eu vou colocar aqui dentro da minha tag name, que vai ser o body. E dentro do body não. Dentro do body mesmo, eu vou ter o que? O styles. E eu vou passar o que? Computed styles.
Então, aqui eu peguei todos os estilos que foi computado e vou colocar dentro dele. E, em seguida, dentro de body eu tenho o quê? Eu tenho 2 elementos, né? E esses 2 elementos eu vou utilizar o quê? Eu vou colocar aquele como children. E esse meu children, ele vai ser o quê? Ele vai ser um array. E dentro desse array eu tenho aqui um objeto. E esse meu objeto também, ele vai ter aqui as mesmas configurações, né? Que vão ser essa aqui, tag name e styles. Tá indentado bonitinho. E ele vai ser o quê? Vai ser um H1. Os styles, eu posso pegar os styles que eu fiz ali em cima. Eu vou pegar o get computed styles. Get computed styles. E vou passar para ele aqui dentro, né? O meu DOM, que é o que eu criei ali em cima, onde tinha o meu HTML. Então, eu tenho que falar para onde que eu vou. Ponto query selector. Então, cadê o query selector? Então, eu vou pegar ali qual que vai ser o meu seletor de query, que eu tenho dentro da minha DOM. Lembra que eu fiz um console log da minha DOM e ele trouxe ali o meu HTML ali, conforme eu fiz aquela string? Então, eu vou falar para ele pegar ali dentro daquele meu DOM o meu H1. Então, aí eu pego o meu H1. Feito isso, vamos para o próximo passo, né? Agora o text content. No text content, eu tenho aqui o meu Hello Unicorn. É o Hello Unicorns. E é isso dentro dessa tag. Então, dentro dessa tag eu vou ter isso. E para a próxima tag eu também tenho essa mesma informação, né? Dá um Enter aqui, Shift Enter, na verdade, né? E a gente pula a linha dentro do console do DevTools. E a gente vai passar aqui dentro, vai ser o P. E aqui o nosso seletor, ele vai ser o P também. E aí, aqui a minha frase era o quê? Be a unicorn. Seja um unicórnio. Era basicamente isso. Em seguida, a gente fecha ali a nossa chave. E em seguida, a gente fecha a nossa body. E em seguida, a gente fecha a nossa árvore. Pronto. A gente fechou todos eles. Criamos aqui. Se eu pegar e fizer um console log disso aqui, ele simplesmente vai fazer o log dessa informação, então não tem necessidade de eu fazer um console log aqui, né? Agora, o que a gente vai fazer, né? A gente precisa ter a função para criar um elemento visual, né? Essa parte da função criar o elemento visual é a parte mais chatinha aqui, mas ela vai funcionar, beleza? Então, bora lá. Então, para isso, a gente vai fazer o quê, né? A gente precisa criar aqui uma function. Uma function, e essa function vai chamar o quê? Vou colocar ela em português mesmo, que normalmente poderia colocar... Vou colocar create visual element. Eu ia colocar criar elementos visuais. Create visual elements. E dentro dela eu vou ter o quê? O node. O node é o quê? É o nodo da nossa DOM. Então, cada módulo daquele lá, que é o que a gente viu aqui dentro, cada módulo desse aqui ele é chamado de node, né? Então, a gente tem um nó da nossa DOM. Então, vamos voltar aqui e vamos lá. Então, vamos criar aqui const element, vou colocar como element. E em seguida vou chamar document. E dentro de document eu tenho create element. Create element. Dentro de create element, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o nosso node, ponto, tag, name. E a ideia é o quê? A gente passar esse render aqui, né? Então, a gente vai passar o body e acessar aqui o nosso tag name. Fazendo isso, a gente pode encerrar a instrução aqui e a gente passa para a próxima linha, né? A próxima linha vai ser o element que a gente colocou, ponto text content, e vai receber node.text content. Ele vai receber o text content. Então, a gente vai começar a popular ali para poder renderizar essa informação ali na tela. Sacou? E em seguida, a gente vai criar o quê, né? A gente vai fazer agora com que os estilos eles sejam computados dentro do elemento visual, né? Então, a gente vai precisar fazer o quê? Vai fazer uma interação ali de for.
Então, sempre que ele pegar um elemento, ele vai colocar, ele vai pegar a estilização e vai computar dentro do elemento. Vai pegar a próxima estilização que ele receber e computar dentro do elemento. Então, a gente vai fazer essa interação aqui, que é percorrer por cada um desses elementos. Então, vamos lá. Const styles, que vai receber node.styles. Deixa eu ver a styles mesmo que eu coloquei lá. Node.styles. E aí a gente começa a fazer a nossa interação, né? Então, a gente tem o for. E a gente não vai usar um for normal, a gente vai utilizar o forin, né? Que a gente vai percorrer pelo índice daquele elemento, né? Então, a gente tem aqui const. E aí a gente tem prop. E essa propriedade que a gente vai utilizar, ela vem da onde? Vai vir de styles. Vai vir dentro de styles. Feito isso, a gente tem aqui o element.style. E aí a gente vai buscar o quê? A gente vai buscar a prop dele. Então, a prop que tenha o mesmo nome. E aí a gente vai popular ele com style, que tem ali o mesmo nome da prop. É isso. Feito isso, a gente já tem aqui. Deixa eu só encerrar aqui. Preciso do ponto e vírgula, né? Mas eu quero pôr. Em seguida, a gente vai fazer o que, né, agora? Agora vem a outra parte, né, que a gente vai utilizar recursividade, né? Por quê? Porque a gente vai criar um elemento visual para o filho, né? Então, a gente colocou ali dentro do body e agora a gente vai colocar eles para dentro dos filhos, né? E a recursividade vai ajudar a gente nisso, porque sempre que a gente pegar um elemento, a gente vai chamar a mesma função para aplicar para o elemento filho, né? Então, a gente vai fazer uma recursividade em cima disso, né? E para isso, a gente vai fazer o quê? A gente precisa daqui um if e verificar se tem um children, né? Então, node.children. Então, vamos ver se tem filho. Se tiver filho, deixa eu já fechar aqui. Então, se tiver o filho, a gente pega o node.children. E em seguida a gente faz um for each. E dentro desse for each a gente tem aqui o children. Vou chamar ele de child. Apenas. E esse nosso child, ele vai ser o nosso filhinho aqui, o nosso filhote. Então, a gente vai ter aqui o const. E aí a gente tem aqui o children, que a gente vai chamar, na verdade vamos chamar de visual children. Opa, e o C maiúsculo aqui, né? Então, meu case ali, padrões de programação. E a gente vai fazer um create. Qual que é o nome da função que eu criei ali em cima? Aqui, ó, acabei de descobrir um erro. Então, a gente vai chamar a mesma função que a gente está utilizando ali e vai passar quem? A gente vai passar o nosso tio. Então, o nosso filhote. Passando ele, a gente tem o quê? A gente tem aqui o element, que a gente já estava utilizando. E a gente vai passar para dentro do elemento os filhos que a gente pegar, né? Então, a gente tem aqui a nossa função appends shield. Então, acho que eu vou chamar aqui de shield. Ficar mais... Então, aqui a gente tem o append shield. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Append shield. E dentro dele eu vou passar o visual children. Pronto. Passando ele para cá, aí a gente pode simplesmente fechar o nosso for each. A gente fecha aqui o nosso for each. E a gente fecha ali a nossa chave. E aí a gente tem essa outra chave aqui para fechar o pai. Tá. Vou colocar isso aqui. Certo? Deixa eu ver. E fecha essa daqui, essa aqui fecha aqui e essa aqui fecha ali em cima. E antes de fechar lá em cima, eu tenho que dar um return. E o return vai ser no quê? No element. Do nosso elemento. Eu acho que não esquecemos de fechar nada, né? Então, fechamos aqui. Vou só identar isso aqui direito para ficar bonitão. E aí a gente tem esse aqui que está fechado. Tá faltando fechar uma chave aqui. Chave aqui que a gente fecha. Pronto. Fechamos aqui, fechamos aqui, fechamos aqui e é isso aí. Fechamos todos eles, né? Então aqui a gente já tem a nossa função aqui que vai fazer aqui a computação dos elementos, né? Dos elementos visuais.
Se ela não quebrar, ela vai funcionar, né? E agora chega a nossa parte final, né? Que é a parte que a gente vai fazer o render, né? Mas antes da gente fazer o render, a gente só vai fazer o quê? Vamos criar aqui uma outra const e vai chamar aqui Visual Body. E o nosso Visual Body vai chamar a nossa função bonitíssima aqui, para a gente deixar ela aqui. E vamos passar o quê? Vamos passar a nossa árvore de renderização para dentro dela, né? Então, a gente tem aqui o renderTree.body. Porque senão a nossa função ela não vai funcionar, porque o Node aqui está esperando o parâmetro e a gente precisa passar um parâmetro para ela, né? Então, temos isso aqui. Deixa eu ver, style não está definido, porque eu devo ter colocado styles ali em cima, né? Deixa eu ver onde que ele está procurando style. Aqui, ó, styles. Então, eu vou ter que criar de novo essa função. E colocar aqui dentro styles. Beleza? E aí, a gente pode passar Visual Body novamente. Pronto. Agora sim, eu acredito que funcionou. Vamos lá, dar um console.log. E vamos passar aqui o nosso Visual Body. Passamos o Visual Body. E a gente tem aqui, olha só, cada um dele tem um styles. Vamos ver se vai funcionar agora, né? Então, vamos injetar tudo que a gente fez aqui para a nossa página aqui, para a gente conseguir ver aqui a nossa alteração, né? Então, a gente tem o document, .append, .body. Fala para onde que a gente vai injetar. Olha só o body ali. A gente vai colocar um append field. E dentro dele vamos colocar o Visual Body, né? Então, Visual Body. Fechamos. E será que funcionou? Olha só a nossa página bonitinha aqui, ó. Injetamos aqui o nosso body dentro da nossa página. Olha só, veio bonitão aqui os nossos elementos. Como ele já sabia que a gente já tinha um body aqui dentro, ó, ele já trouxe o body novamente. Ó, eu tenho dois body na página agora. Eu tenho o body e o body. Eu tenho este body com a estilização do que eu utilizei, né? Então eu já tenho os styles dele, porque ele colocou a folha de estilização dentro do cabeçalho, né? Então eu tenho aqui a minha estilização do que eu fiz aqui. Essa aqui é o do Chrome e essa aqui é a que eu fiz. Prontinho. Então eu já tenho toda a estilização. E se você quer aprender e entender um pouco mais sobre o CSS Object Model, eu escrevi um artigo que vai sair junto com este vídeo, e ele tem aproximadamente aqui 7 minutos de leitura, e ele está explicando detalhadamente para que ele serve, o que ele faz, trazendo aqui alguns exemplos. Então, vai ficar aqui na descrição do vídeo, e era isso que eu queria trazer para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado e tenham curtido. O repositório com esse código também vai ficar aqui na descrição desse vídeo, e eu espero que vocês aproveitem bastante. E se tiverem dúvida ou até mesmo sugestão para um próximo vídeo para criar aqui no canal, pode deixar aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.